Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje. Semana passada nós falamos, acho que você se lembra, falamos sobre a oração que Jesus atende, é a oração feita com fé. Aliás, é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus. Ele vai nos atender quando nós acreditamos que Ele pode fazer. Ora, se até em pessoas a gente confia ou não confia, e agora diante de Jesus nós vamos confiar ou não vamos diante de Jesus? Que Ele pode, que Ele quer nos ajudar. Agora, a única condição que Ele coloca é que nós tenhamos fé. Só isso. Então nós vamos seguir essa ordem, esse conselho de Jesus Cristo no momento que nos colocarmos em oração pedindo alguma coisa para Ele. Nós pedimos mesmo. Nós somos carentes. Nós somos carentes dessa graça. Nós somos carentes dessa graça. É Ele quem tem o poder e a generosidade de nos atender. Então, e a oração de hoje que nós vamos fazer é sobre a oração de louvor. Oração de louvor. Que não é muito comum a gente escutar, né? Tem gente que não gosta de louvar a Deus, né? Você já ouviu falar alguma pessoa que fala assim: essa oração de louvor, sabe o que é isso? Isso é do pessoal carismático, mas é uma coisa meio louca, né? Parece que tem pessoas que colocam essa objeção, né? O motivo para não acreditar na oração de louvor. E a oração de louvor a Deus, que não é coisa de pouco tempo, desde o Antigo Testamento, que as pessoas oravam a Deus em louvor. Prestava esse louvor, esse elogio a Deus, quando eles viam Jesus fazer um milagre. E antes disso, antes de Jesus, o rei Davi era mestre em louvar a Deus. Era o maior louvador de Deus, era o rei Davi. Então, é assim, não é coisa nova, não é coisa de louco, não é coisa de gente fanática, é coisa de quem reconhece Deus como Deus. É a única oração que vai mais agradar a Deus, é a oração do louvor. Eles falam assim na própria Sagrada Escritura: a oração do louvor é o que é mais adequada para alegrar a Deus. A oração do louvor. Então é por isso que... E a oração do louvor, o louvor liberta. Eu não sei se você já participou alguma vez de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, que tanta gente fala mal da renovação. E gente boa também, né? É só gente que não conhece. Então nós temos a alegria de dizer que quando nós participamos da oração do louvor, o milagre acontece, nós somos libertos por essa oração de louvor, porque nós estamos nos dirigindo ao próprio Deus. Aquela oração sobe como uma essência até o trono de Deus, porque na verdade a nossa intenção é louvar, agradar a Deus, porque sabemos que Ele se agrada com essa oração que nós fazemos. É a única maneira, é a maneira mais adequada de nós sabermos que Deus é Deus. Que
Deus tem poder. Deus tem poder. Só Ele merece o louvor. Só Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Deus é mais. Deus é tudo. Deus é Deus. Então, é por isso que essa oração de louvor não deve ser ignorada, desconhecida por nenhum de nós, principalmente nós católicos. Eu estou cansado de ligar a televisão e eu vejo muitas igrejas em um verdadeiro louvor a Deus. E é tão bonito isso. Aí muita gente diz, isso não é coisa de religião católica. É que a gente não está acostumado com isso. Mas o louvor é a oração que agrada a Deus. É coisa de católico, é coisa dos evangélicos, porque nós também somos evangélicos, que o evangélico de fato é aquele que crê no evangelho. Então podemos dizer assim, que nós, católicos e as outras igrejas, somos todos evangélicos, porque cremos no evangelho, mas nós temos parece que é um preconceito, uma discriminação, como se fosse nós e eles contra nós, ou nós contra eles. Gente do céu, eles também se salvam, eles também proporcionam salvação para as pessoas, através das suas orações. São pessoas que oram pelos outros, são pessoas que tiram às vezes as pessoas de uma situação dificílima. Pessoas que perderam tudo, perderam a paz, perderam bens, perderam família, perderam os bens que tinham. E às vezes lá, eles levam para uma oração de louvor e aquela pessoa se liberta e começa a refazer a vida, larga vício, recupera os bens que perdeu. Por quê? Por que recupera? Porque deixou de gastar com coisas supérfluas. Deixou de gastar com bobagem, com vício. Aí é que ele vai se recuperar, porque não é que aconteceu algo, não, isso é tudo mentira. Não, recupera sim, porque se nós deixamos de gastar com coisas à toa, nós vamos ter o necessário para a nossa vida. Nós vamos ter bens, nós vamos ter a casa cheia de comida, nós vamos ter o necessário para o nosso conforto, porque não estamos gastando com porcariada. Essa é a explicação, não tem outra. Não é uma mágica. Chegou lá e ricou. É porque chegou lá e eles disseram, ou você busca Deus, ou você busca o demônio, um vício, a prostituição. E quem disse que essas pessoas que estão nesses meios corruptos, eles vão progredir na vida? De que forma? Se estão destruindo até a própria vida, até a própria saúde, com coisas que não prestam. Então, é um conceito errôneo, um conceito errado, que não, nós somos de um partido, eles são de outro. Não, nós somos um partido de Deus, todo mundo, nós e eles. Não somos nós contra eles. Somos o povo de Deus. Então é isso que eu queria e estou querendo comentar com você. Ele é um Deus de poder. É tão bom a gente ouvir uma pregação de quem crê nesse Deus de poder, esse Deus que tem o poder, a palavra de poder, que determina alguma coisa e essa coisa é realizada, porque Ele autorizou, porque Ele aceitou, porque Ele pediu, porque Ele tem poder, Ele que sabe de tudo, manda em tudo.
Então não é bom a gente ignorar essas coisas. Então nós devemos orar a Deus e louvar a Deus, não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque seria interessante a gente dizer assim, não, já que Deus me concedeu a cura, como já aconteceu comigo, já que Ele me concedeu a cura, agora eu vou louvar a Ele. Também por isso. Mas vamos louvar a Ele pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. É o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador enviado por Deus. Então é isso. Quando nós louvamos a Deus, o Espírito Santo se une a nós. A terceira pessoa da Trindade. Ele se une a nós para atestar diante de Deus que nós somos seus filhos. O Espírito Santo que ficou para nos auxiliar, ele vem e se une a nós e eleva o louvor a Deus. E é por isso que a oração de louvor é atendida. É por isso que nós oramos no Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo nos unimos em oração a Deus. A oração de louvor completa as outras orações. O louvor é uma forma de agradecer a Deus, porque nós sabemos que logo que Jesus enviou os discípulos, depois da morte de Jesus, ele havia enviado eles a atuar, evangelizarem, curar, libertar em nome dele. E um dia Pedro e João, chegando à porta do templo para orar, tinha um paralítico pedindo esmolas. É aquele que o povo levava, aquele povo bom, caridoso, levava aquele coitadinho para pedir esmola todo dia na igreja. Chega Pedro e João, cheios do Espírito Santo, e diz assim, nós não temos dinheiro. Às vezes a gente pensa que ajudar uma pessoa é só dar dinheiro, é só dar comida. É tudo isso e muito mais. É fazer uma oração para aquela pessoa se libertar da doença, da tristeza, da inferioridade, da humilhação. Na hora que eles oraram por aquele paralítico, ele se levantou e saiu correndo junto com eles para a igreja, para rezar. Eles podiam ter dito assim, não, eu vou dar mais um dinheirinho para você, uma esmolinha, para mantê-lo naquela miséria que ele vivia. Será que isso era uma esmola aceita por Deus? Não! Deus veio para nos libertar de uma vez, para nos tirar da miséria espiritual, da miséria física. E sabe que aquele povo que estava presente ali fez? Começou a orar a Deus, a louvar a Deus, a glorificar a Deus pelo que eles viram. Antes eles não viram nada disso. Antes de Jesus, aquele povo era orientado e ensinado por aqueles mestres e doutores da lei que não faziam outra coisa a não ser pregar um Deus castigador, um Deus cruel, um Deus que impunha o que ele queria. Daqui a pouco chega Jesus Cristo, chega os apóstolos, falando em nome de Jesus, curando as pessoas, libertando as pessoas. Eles disseram, que Deus é esse? Nós não conhecíamos esse Deus, nós conhecíamos um Deus carrasco. Passamos a conhecer um Deus que cura, que liberta. E começava um grande louvor a Deus naquele momento. Olha como é diferente as coisas. Aqueles doutores da lei,
com a intenção de manter-se junto de Deus, com o poder de quem manda, de quem pode, de quem sabe tudo, não faziam outra coisa do que subjugar aquelas pessoas que esperavam por uma ajuda, por um milagre, por uma cura. E não é isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo não subjuga ninguém. Então essa multidão ficava em louvor a Deus por causa dessas coisas. E eu queria também, eu tenho um texto para ler, que é muito importante para a gente ver que está na Sagrada Escritura. É o Salmo 95. Eu queria ler, depois você lê com tempo, o Salmo 95. É o capítulo 95, versículos de 1 a... Deixa eu ver qual é o versículo que eu peguei aqui. Versículos de 1 a 6, que diz assim para nós. Essa é a oração de louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cântico novo, não um cântico de lamúria, de reclamação, de desabafo, mas é um cântico novo, é um cântico de louvor a Deus. Cantai ao Senhor, ó terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai cada dia a salvação que Ele nos trouxe. Eu e você temos a obrigação de anunciar esse Deus. Foi Jesus Cristo quem mandou. Nós temos essa obrigação de falar para outras pessoas que ainda não conhecem. Por isso eu peço a você, passe para pessoas que não conhecem. Eu estou falando para você, eu sei que você já conhece. Eu sei que as pessoas que nos acompanham aqui não são tantas, mas os que acompanham, já acompanham porque conhecem. Mas passe para pessoas que não conhecem. Tem muita gente aí sedento, morrendo de fome e de sede, porque não sabe nem onde buscar a palavra de Deus. Não sabe que a Escritura é o nosso guia, é a palavra de ensino que nos liberta. E diz assim ainda: proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. É para a gente sair proclamando. Se ele já fez alguma coisa por mim, eu ficaria aqui o dia inteiro contando para você o que ele já fez por mim e pela minha família. Mas o que é que foi? Vocês nunca sofreram? Vocês não têm nada para reclamar? Não, nós temos as nossas dificuldades. Mas quando nós precisamos, nós sabemos a quem ir. Não quer dizer que nós vivemos, esses ali, eles vivem já no céu em vida. Provavelmente no céu em vida, mas com tribulações. Mas nós vamos vencê-la pela palavra de Deus. Essa nós temos a certeza que é. Então a todos publicai suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. É isso que nós estávamos falando. O único temível de todos os deuses. Tem tantos deuses por aí, né? Falsos deuses. E tem gente atolada até o pescoço, buscando esses deuses fajutos. Deuses com D minúsculo. Buscando esses deuses que não têm poder. Deuses mentirosos. Deuses sem propostas. Que é o Deus que nós não queremos para nossas vidas. Nós queremos o Deus verdadeiro, o único temível de todos os deuses, porque os deuses dos pagãos, diz aqui, sejam quais forem, não passam de ídolos. Não passam de ídolos. Ídolos, aí o campo de futebol está cheio.
as novelas, a televisão está cheia de ídolos, mas não são esses que nos interessam. Mas foi o Senhor quem criou os céus. Esse é o Deus verdadeiro. Em seu semblante, a majestade e a beleza. Em seu santuário, o poder e o esplendor. Então essa é a palavra que eu queria partilhar contigo hoje. Te agradeço, te peço mesmo, passe para alguém. Você tem seu celular, seus meios, seus contatos, passe para essas pessoas. Leia Salmo, não precisa passar, se não quiser passar o texto que eu passei, não precisa, não tem problema nenhum. Passe o Salmo 95 e explique por quê, com tuas palavras, que você sabe também. Então, que Deus te abençoe, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.